Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, tá? Hoje é quinta-feira, dia 11 de março, e eu trouxe para vocês uma atividade de português, uma de matemática e uma de interdisciplinar, que seria mais na parte de geografia, tá bom? Bom, em português a gente começou aí a estudar, né, o poema, e eu trouxe hoje mais um poeminha para vocês, que é o doce do amor, tá? Então, o poeminha diz assim: Cecília, moça esforçada, é muito boa doceira. Vive a fazer docinhos e a ditar suas receitas. Veja esta novidade. Vamos anotar? Dessa receita você vai gostar. Coloque numa caçarola 2 beijinhos de açúcar, 6 pedaços de dedicação e uma porção de carinho. Mexa tudo bem de perto para a receita dar certo. Esse doce de amor é um doce bem docinho, que toda moça faceira come fazendo beicinho. Então aí, né, um poema cheio de rimas, todo trabalhado aí numa sonoridade, tá bom? Vamos lá. Qual é o tema principal do poema? É o doce, né, que a moça está fazendo, né? Então vamos colocar aqui o tema. Qual a diferença de tema e título? Tema é o assunto do texto. Título é o nome que o texto recebe, tá? Então aqui está perguntando o tema, o assunto. O assunto é a moça fazendo doce. Retire 2 qualidades do personagem descrito no poema. Então, quais qualidades que a gente observa, né? Aqui fala que ela é esforçada, fala que ela faz com carinho, né? Com dedicação, tá? Chama também de moça faceira, aquela que come fazendo beicinho, tá? Se a gente for pensar em qualidades como adjetivos, que é a classe de palavras que indicam características, seria esforçada e faceira, tá? Então vamos colocar aqui. Esforçada, faceira. São 2 adjetivos que aparecem aí no poema, tá? Agora a gente vai então para a atividade de matemática. Em matemática, a gente ia trabalhar um pouco de sucessor e antecessor. Então, o que é isso, né? As sequências de números possuem números que antecedem e que sucedem uns aos outros. É muito importante sabermos qual número vem antes e qual vem depois para compreendermos as sequências. O número que antecede determinado número, ou seja, que vem antes, é chamado de antecessor. Então, só pelo nome eu já sei. Antes, antecessor. Exemplo: o número 299 vem antes do 300. Logo, ele é antecessor de 300. O número que sucede, que vem depois, é o sucessor, tá? O número 301 vem depois do 300. Logo, ele é o sucessor de 300, tá? Então, vamos lá. Ordene os números escrevendo-os na ordem decrescente. Decrescente é do menor para o maior. Então, de todos aqui, qual que é o menor número? O 231. Aí você pode ir riscando para não se perder, tá? Depois, a gente vai ter o 400. Vamos riscar. Depois do 400, 467. Depois do 467, o menor é o 560. Depois do 560, deixa eu pôr mais para baixo esses números. Vamos riscar o 560, depois 974. 974. Depois do 974, o menor número que vai aparecer é o 1230. Vamos pôr aqui, 1230. Deixa eu pôr os números mais para cá e mais para baixo para ficar bonitinho aqui, né?
dentro dos quadradinhos. Pronto. Depois do 1230, o número mais próximo ali e menor é o 1390. Vou colocar 1390. Depois do 1390 é o 3700. 3.700. E por último, o que sobrou, 3.890. E pronto. Todos os numerozinhos aí na ordem decrescente do menor. Opa, é ao contrário. Ai, gente, desculpa. É ao contrário, ó. Eu estou fazendo a ordem crescente. Então, vamos tirar os números aqui. Então, aqui, pessoal, no número 1, a gente tem que colocar os números na ordem decrescente, que é do maior, do mais grandão, para o menor. O maior número de todos é o 3.890. Depois dele, a gente vai riscando, né? Depois dele, o maior número é 3.700. Depois do 3.700, o 1390. Cadê aqui o 1390? Depois do 1390, o número maior que a gente vai ter aí é o 1230. Depois do 1230, vai ser o 974. Depois do 974, vai ser o 560. Depois do 560, o 467. Depois do 467, o 400. E depois do 400, o 231. Então, a minha ordem decrescente, que é do maior para o menor, ficaria assim. Agora, embaixo, ele quer o contrário, né? Ele quer do menor para o maior, ordem crescente. Então, vamos lá. O número que eu tenho aí, que é o menor de todos, é o 49. Vamos riscar. Depois do 49, vamos ver. 420, né? Seria o menor número aí. 420. Depois do 420, 508. Depois do 508, 700. E depois do 700, 860. Vamos por aqui então. 700 e 860. Depois do 860, 1190. Não, seria o menor número aí. 1190. Depois do 1190, nossa, aí depois tá certo. Depois do 1190 seria o 1200. Vou por aqui, 1200. Depois do 1200 seria o 1980. 1980. E por último, né, o que sobrou aí, que é o maior de todos, o 2013. Prontinho, a nossa ordem aí está em ordem crescente, do mais pequenininho para o maior. Na 3, ele queria que a gente colocasse aí as sequências, né, completasse. Então, 510, 520, 530 está indo de 10 em 10. Então, 540, 550, 560, 570, 580 e 590, tá? Dava certinho aí os espaços.
100, 200, 300, está indo de 100 em 100. 400, 500, 600, 700, 800, 900, né? Depois vem o 1000, mas aí não cabe. Então, até o 900 estava bom. Deixa eu pôr mais para baixo para caber aqui. Aí, pronto, bonitinho. Certinho. Vou baixar mais um pouquinho. Agora certinho. 2005, 2010, nossa, 2000 não, 200. 205, 210, 215, tá indo de 5 em 5, então 220, 225, 230, 235, 240 e 245. Então, de 5 em 5 aí a nossa ordem, tá? E 52, 54, 56 está indo de 2 em 2. 58, 60. 62, 64. Sempre contando aqui de 2 em 2, que a sequência é essa: 64, 66 e 68, tá? Contando aí de 2 em 2. Atividade 4, ele quer que a gente componha os números e escreva por extenso. Então, 400 mais 9 é 409. Então, a gente escreve 409. Aqui, 800 mais 80, 880. Aí a gente escreve 880. Eu tinha que escrever o número e escrever por extenso. 400 mais 50 mais 9. 459, né? 459. 200 mais 10 mais 3. 213. 213. E 600 mais 40 mais 5, 645. Então, a gente escreve, né? 645. Prontinha a atividade aí, 4, ficava assim, né? E na nossa atividade 5, a gente precisava completar com antecessor e sucessor, tá? Então, vamos lá. O antecessor que vem antes do 509 é o 508. E o que vem depois, 510. Opa! O que vem antes do 1000? 999, tá? E o que vem depois? 1001. O que vem antes do 399? 398. E depois, 399, 400. Por aqui. O que vem antes do 420? 419. E depois, 421. O que vem antes do 701? 700. Redondinho. E o que vem depois? 702. O que vem antes do 909? 908. E depois, 910. O que vem antes do 459? 458. E depois, 460. O que vem antes do 201? O 200. E o que vem depois? 202. Então, aí, o antecessor e o sucessor, tá? Ficava aí dessa forma, então, a atividade 5. E aí, a gente finaliza aqui matemática, tá? E faltava aí a atividade do interdisciplinar de geografia, né? Com algumas perguntinhas. Então, vamos lá. A região que possui maior extensão territorial no Brasil, aqui tem mais ali
mais terra, né? Extensão territorial. É a região do norte, tá? Ela vai ter lá o Amazonas, que é bem grandão e tal. Por mais que o Nordeste possua mais estados, a região que possui mais extensão territorial, que possui mais pedaço de terra ali, né? É a região norte. Cite todos os estados da região sudeste e suas capitais. De cabeça que a gente estudou ontem, a gente já lembra do estado de São Paulo, né? Que eu vou colocar, tá certo, São Paulo, eu ia colocar só a sigla, mas aí a gente vai confundir os outros. Cuja capital também é São Paulo. E o Rio de Janeiro, que é a capital, também chama Rio de Janeiro. Então, de cabeça, esses dois aí a gente já lembra. São 4, vamos ver os outros? Você pode até voltar na lição de ontem, tá? Lá na parte dos estados, a região sudeste. A gente vai ter aqui Minas Gerais, que a capital é Belo Horizonte, e o Espírito Santo, que a capital é Vitória. Então, vamos colocar aqui, né, na nossa atividade de hoje, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, e Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Então, são esses os 4 estados aí da região sudeste. Quais estados são banhados pelo Oceano Atlântico? Então, aí, se a gente observasse qualquer mapinha do Brasil, a gente veria que os estados da região, não todos, tá? Tem alguns que não, alguns estados da região Nordeste, né? Lá em cima a gente tem alguns que são banhados ali pelo Oceano Atlântico e alguns estados do Sudeste e do Sul, tá? O Amazonas, lá na região Norte, vai ser banhado pelo Oceano Atlântico? Não. E os estados do Centro-Oeste? Também não, porque eles ficam no meio do Brasil, tá? É mais os que ficam ali na partezinha do lado ali, tem alguns estados do Nordeste e alguns estados do Sudeste e do Sul também. A gente sabe que Santa Catarina, né? Rio de Janeiro tem as praias, São Paulo, tá? Então aí os estados do Nordeste e do Sudeste e do Sul, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau.